Pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus 12, enquanto nós aqui vamos abrindo. Nós estamos na série Seu Grande Projeto e nós vimos nas últimas mensagens que estamos numa corrida do grande projeto de Deus. Construirmos, edificarmos um grande projeto é como uma corrida, como a palavra nos ensinou e está nos ensinando nesses dias. E vimos nos últimos domingos que é necessário ter uma mentalidade de corredor. Nós vamos ver isso agora na passagem que vamos ler. Ter uma mentalidade diferenciada, diferente das pessoas que estão ao nosso redor. Porque ali fala que existem testemunhas ao nosso redor. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então as pessoas estão assistindo a sua vida. Você está na corrida da sua vida e é muito bom você saber que está correndo uma corrida que vale a pena correr. E também vimos que tudo tem a ver com pessoas. Tudo na vida tem a ver com pessoas, tem a ver com você, tem a ver com as pessoas ao teu redor, tem a ver com a sua família. E que o grande projeto de Deus, quando nós entendemos esses detalhes que as Escrituras nos ensinam e vamos ajustando isso na nossa rotina de vida, nós vamos então avançando em direção a esses grandes projetos que Deus tem para mim e para você. E no domingo passado, nós vimos que precisamos atentar ao trajeto da corrida e também ao ritmo da corrida. Só que trazendo para a vida pessoal, trazendo para a vida real, nesse trajeto em direção aos grandes projetos de Deus, nós não conhecemos o trajeto. Nós somos como aquele corredor cego que vimos na semana passada, que corre com o guia, atado ao guia, confiando completamente no guia, correndo no ritmo que ele leva, correndo na direção que ele conduz. Você já viu, né? No atletismo, já deve ter visto, e na semana passada nós mostramos aqui a imagem. E aí então corremos como esse cego, mas atados ao guia, sabendo que ele vai nos levar na direção certa, na velocidade certa. E se por acaso acontecer de nós cairmos, nós temos ele para nos levantar, e esse guia é Jesus. Jesus é nosso Senhor e Salvador, e ele então nos guia nessa jornada de vida, em direção aos grandes projetos de Deus, em direção ao prêmio final. E baseado nisso, então, hoje nós vamos nos aprofundar num mais um pilar, que fala da visão que devemos ter para experimentar os grandes projetos de Deus. Então vamos ler Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E agora vem os dois. Tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, olha a visão de Jesus, vamos aprender com ele agora. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Que o Espírito Santo venha trazer clareza aos nossos corações sobre essa palavra e que ela venha a ser aplicada de uma forma rema a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a visão que devemos ter. E eu tenho certeza, como profetizei hoje de manhã aqui, foi uma manhã de salvação, uma manhã de cura, uma manhã de ajustes, eu quero profetizar também nessa noite que todos o que aqui estiverem com os corações abertos vão sair desse lugar, vão sair daqui desse tempo com uma visão transicionada no seu interior, vão sair daqui desse lugar com uma visão ampliada da sua própria vida e vão acelerar a jornada dos grandes projetos de Deus. Tudo começa em você, tudo começa na abertura que você dá.
e você se dispondo a olhar com essa visão de Jesus, aprender essa visão, analisar sua própria vida, comparar com essa visão de Jesus e provocar a mudança que Ele quer que você provoque, entrar na nova visão que Ele quer que você tenha da parte dele, aí então você começa então a entrar nessa corrida que te foi proposta, vivendo a alegria que foi proposta e vivendo aquilo que é a vontade de Deus, alinhando o seu plano no céu e na terra. Amém? Então, olha só. Nós vamos focar no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí temos ele como exemplo, pela alegria que lhe fora proposta. Que alegria é essa? Aqui no versículo 2 a gente vê que ele, então, por conta dessa alegria que foi proposta, ele suportou a vergonha, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Diga assim, resultado final. O que levou Jesus a caminhar aqui nessa terra, sabendo que ia morrer na cruz, sabendo que ia passar por dores? O que levou ele a suportar a dor? O que levou ele a desprezar a vergonha foi a certeza de onde ele ia chegar, do prêmio final. Quem aqui está fazendo exercício para chegar no seu peso ideal? Levanta a mão. Ai, Jesus amado. Tá vendo como é que tem que ajustar a visão? Essa palavra é para você nessa noite. Quem aqui está fazendo exercício? Vou dar uma melhorada. Quem está aqui fazendo exercício? Quem tem feito exercício para chegar no peso ideal e para ter qualidade de vida? Ah, melhorou. Ótimo. Mas eu pergunto para você. Você faz aquele exercício com toda satisfação? Você ama fazer aquele exercício? Talvez alguns aqui amem, vá lá no supino e aleluia e tal. Mas a grande maioria não é assim. Ontem eu corri 4 quilômetros, fiz 250 abdominais e fiz mais 25, 30 minutos de exercício de resistência. Meu treino do dia, cumprindo o meu terceiro dia de treino da semana. Você acha que eu tenho o maior prazer de ficar lá correndo 4 quilômetros? Não tem nada. Se pudesse não correr, eu não corria. É só jogar um futebolzinho de vez em quando, tá tudo certo. Mas por quê que eu fiz? Por que eu faço? Porque eu visualizo o resultado final. Eu quero me ver bem, com saúde plena, com energia, acordando bem. Quando eu for orar, não ficar lá dormindo. Está entendendo? Resultado final. Então eu quero me sentir bem para exercer todas as minhas funções com saúde. Resultado final. Então, se eu ficar focando, se eu ficar pensando, vou ter que correr 4 km, 3 km, 5 km, se eu ficar pensando nisso, eu não vou fazer. Vai me desanimar. Então, Jesus aqui está nos mostrando que, pela alegria que fora proposta, que alegria é essa? Passar na cruz? Morrer na cruz, sentir toda a dor? Essa era a alegria que era proposta? Não, a alegria estava na salvação. A alegria estava no resultado que ia dar na vida dele, que ia sentar à direita do trono de Deus. Para quê? Para trazer salvação para mim e para você. O que nos traz alegria, homens e mulheres de Deus, têm alegria em ver as pessoas sendo salvas. Sim ou não? É isso que me motiva a estar aqui. É isso que me impulsiona a fazer o que eu faço. A salvação na vida das pessoas. Ver as pessoas conhecendo esse amor que a gente encontrou. Ver as pessoas experimentando a transformação, sendo mudadas de dentro para fora, encontrando a vida, encontrando alegria. E quando nós entendemos esse pequeno detalhe, nós começamos a ajustar na nossa vida. Primeira coisa, então, dessa palavra, que Jesus nos ensina como vencer todos os obstáculos, internos e externos, é o seguinte: visão do resultado final. Pela alegria que fora proposta, ele sabia que ia sentar à direita do trono de Deus. Por conta disso, isso trazia força. Para pensar, você imaginou conquistar alguma coisa? Você talvez já conquistou algo? Você estudou, pensou em passar de ano, ter um diploma, passar daquela fase, comprar um carro,
comprar uma casa, uma conquista, você viu o resultado final, ou mesmo fazer um bolo gostoso, uma comida, um jantar para os amigos, um churrasco. Imagina o churrasco sair ruim. Amém? Quem quiser me convidar, pode me convidar. Churrasco é de Deus. Né? A gente vai para a carne, mas no espírito. Tá? E aí imagina fazer um churrasco e sair mal, a carne sair dura. Né? Colocar errado lá e queimar a carne. Não, você tem como objetivo final fazer algo gostoso, delicioso. Então você sempre vai ter como objetivo algo que traz satisfação, prazer, alegria. Você tem um objetivo que vai ter a ver com algo agradável. Não é verdade? Em tudo que você faz na vida. Você está pensando em ter uma profissão? Está pensando em ter uma condição financeira? Tudo isso tem relação com alegria. E essa alegria do resultado final, ela te renova, ela te impulsiona, é um motor no teu coração. Isso faz com que você, por aquela alegria final proposta, por aquele resultado que você visualiza, você então é motivado, é gerado dopamina, é gerado endorfina, vem as dificuldades e você se posiciona para vencer, vem os obstáculos, vem as vontades contrárias e você vence as vontades contrárias para poder então atingir aquele objetivo lá, mesmo que tenha dores. E é com esse padrão, essa referência que então nós temos que aprender com Jesus. E eu pergunto para você, faz uma conta aí, daqui a 30 anos, quantos anos você vai estar? E em que condição você estará? Só pensa. Já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Você faz um projeto de vida? Você almeja chegar aonde? Como? Ou você só vive a vida conforme a vida te leva? Você precisa ter uma visão de resultado final. Outra coisa, pergunta muito legal. Você tem certeza para onde você vai depois que morrer? Para onde você vai? Como vai ser a sua vida por toda a eternidade depois que você morrer? Já parou para pensar nisso ou você vive a vida só pensando aqui nas coisas desse mundo? As pessoas que entregam o coração para Jesus têm toda uma eternidade linda para viver. E Jesus ainda promete várias coisas. Então, conforme nós vamos passando de fase na vida, nós vamos tendo novas experiências. As pessoas que eu vira e mexe, estou pegando no pé dos que vão casar, que pensam em casar, né? Tá uma coisa assim, né? Talvez o João pense que é por causa dele, mas não é não, João, fica tranquilo. É algo de Deus mesmo. As pessoas que pensam em casar, elas acham que sabem como é que é o casamento. Elas pensam que sabem como vai ser. Pessoas que almejam chegar numa condição financeira, elas imaginam como vai ser. Porém, tudo na vida tem o seu bônus e tem o seu ônus. Tem as coisas boas e tem o preço a pagar. Mas você, quando tem um objetivo, você passa por dor que tiver que passar. Eu já joguei com o pé quebrado para chegar no objetivo. Você já fez esforços além da tua naturalidade para alcançar algo que você queria alcançar ou até está fazendo isso agora. Então, essa visão de resultado final, ela nos traz um padrão para nos fazer não desanimar ou não se cansar durante a jornada. Nos traz uma resiliência, uma força que as pessoas não conhecem. Quando nós estamos caminhando no projeto de Deus, entendemos o projeto de Deus, nós temos à nossa disposição poder sobrenatural de Deus para compreender a jornada, para não tomar decisões erradas, para não pensar que é projeto tal, e aí a gente chega lá naquele projeto e olha para trás e, puxa vida, perdi tempo. Pensei que era isso aqui e não era. Eu creio que ninguém aqui quer ir no caminho errado. Todo mundo quer tomar as decisões certas. Todo mundo quer viver o projeto que Deus já tem planejado no céu para a sua vida. Aquilo que você tem procurado a resposta agora, a resposta já existe no céu. O tempo para as coisas, a resposta já existe.
a forma de fazer, o local aonde ir, como lidar, tudo isso já está preparado no céu. Então nós que devemos então aprender a trazer essas respostas do céu para a terra. Aqueles que são filhos e filhas de Deus têm esse acesso, têm essa oportunidade. E aí podem viver numa dinâmica de vida, numa caminhada de vida, nessa conexão com Jesus. Lembra da ilustração? Correndo como cego, aquele corredor cego, atado em Jesus, conectado com Ele, correndo no mesmo ritmo. Ele vai direcionando, ele vai dizendo a forma de fazer, quando fazer. Falei aqui uns dias atrás, né? Eu nunca imaginei vir para Santa Catarina. Eu queria ir para a Europa, eu queria ir para o Nordeste, ou voltar para Goiás. Aí fui orar, aí Deus, Santa Catarina. Eu falei, puxa, a terceira opção, Senhor, que eu tinha, eu vim. E aí aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Então a melhor coisa é nós estarmos andando conectados com Jesus. Porque Ele já sabe qual é o melhor para nós e mais ainda, Ele quer mostrar o melhor. Ele quer abrir o caminho, Ele quer trazer aquela sabedoria para que você venha discernir o tempo e o modo para cada uma das coisas, como lemos na semana passada, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E é nessa jornada que Ele quer te levar. Mas o que Jesus nos ensina aqui, para que nós venhamos correr a corrida com perseverança, deixa lá o versículo 1, correr com perseverança a corrida que é proposta. Perseverança fala de constância, fala de manutenção, para que a gente não venha sair da rota certa, para que a gente não venha perder o ritmo, para que a gente possa continuar no ritmo certo, nós precisamos ter essa visão do resultado final. E aí eu pergunto de novo para você, para onde você vai depois que morrer? Vou contar um segredo da vida para você. Essa visão de resultado final em que Jesus nos mostra tem a ver com a eternidade. A grande maioria das pessoas caminha como um ser humano natural apenas. E se você confia em Deus, você crê em Deus, e se você crê que Jesus, Ele quer te levar na corrida que já está projetada para você lá no céu, para que você viva já aqui na terra, a partir de agora, você precisa, então, alinhar o teu foco final na eternidade. Porque se você caminha só aqui para essa vida, você vai tomar decisões que têm resultados passageiros. Tem resultados que vão ser complicados. Vão trazer cansaço e desânimo. Mas eu tenho certeza que você hoje, alinhar a rota da sua vida na direção de Jesus, na direção das coisas eternas, vivendo como uma pessoa que vai viver a eternidade, todas as decisões que você for tomando, das menores até as maiores, elas ganharão uma rota diferente, uma qualidade diferente, e Deus vai se fazer presente nela. Eu vou passar para o segundo ponto, para a gente entender de uma forma mais prática isso aqui agora. Mas grava isso, visão do resultado final. E essa visão do resultado final tem a ver com a sua eternidade. Porque a partir do momento que você vive como uma pessoa que tem toda uma eternidade para viver, que crê que Jesus já tem uma morada preparada para você, você muda por dentro. Todos os teus relacionamentos mudam. Você abre caminho para a vontade de Deus que está no céu se fazer na terra na sua vida. Seu ambiente familiar muda. Os teus sonhos são alinhados aos sonhos de Deus. E Deus então vai operando o seu querer e seu efetuar. E nós estamos aqui buscando isso, para correr a corrida que nos foi proposta. Não correr qualquer corrida. Ou viver uma corrida que não vale a pena correr. Ou viver uma corrida que depois a gente vai chegar lá na frente, olhar para trás e falar, puxa, me arrependo, se eu pudesse voltar no tempo, só que não dá mais para voltar. Então, segundo ponto, aqui nessa noite, é visão de longo prazo. Preste atenção numa coisa que está acontecendo no planeta, na humanidade, em todo o planeta Terra. Grava isso. Nós precisamos viver uma visão de longo prazo, porém, você está sendo treinado
em viver prazeres imediatos. Você está sendo treinado por todo o contexto secular, através da cultura, através das redes sociais, através da dinâmica desse mundo, você está sendo catequizado, você está sendo manipulado a viver por estímulos de curto prazo. Grava isso. No começo eu falei que a gente precisa entender a situação que a gente está, que jogo que a gente está jogando, que corrida que estamos correndo, para então podermos nos analisar e ver o que está acontecendo na nossa vida. E podemos então ter essa transição de visão e de mentalidade e então viver a corrida de Deus. Tudo aqui nessa vida está levando você a viver por prazeres imediatos. A sociedade está sendo treinada para isso, está sendo escravizada. Desejos, picos curtos de prazer. Picos curtos e rápidos de satisfação. E isso está fazendo com que toda a sociedade cada vez fique mais adoecida. Pode ver, isso já é comprovado academicamente. Nunca se houve uma sociedade tão doente emocionalmente. A saúde mental está cada vez mais se deteriorando. A saúde emocional está cada vez mais se deteriorando. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não tem mais o mesmo nível de resiliência que as gerações passadas tinham. Hoje estamos vivendo geração que tem dificuldade com aquilo que é contrário. Se não faz a sua vontade, dá ruim, fica ruim. Perceba só com as polarizações políticas, você vê intolerância, porque não se consegue conceber o contrário. As pessoas até se matam por causa disso. As pessoas quebram relacionamentos nas famílias por conta de diferença política. O principal, que é o amor, que é o relacionamento, as pessoas vão quebrando. Por quê? Porque por causa da contrariedade, por causa do conflito. Você está lá na rede social. Você está lá, você passa lá as postagens das pessoas. Você passa uma, passa duas. Tudo isso é bem pensado. E o que é postado para você lá, o que é colocado pelas redes sociais para você, tem a ver com aquilo que tem a ver com o teu perfil, com o que você mais gosta. Então, as redes sociais vão ali colocando um cardápio de opções, YouTube, Facebook, Instagram, cardápio de opções, Google, que tem a ver com aquilo que gera, desperta algum prazer em você, algo que você gosta. E aí, então, vai lançando, e conforme você vai dando respostas, ele vai colocando, então, aquilo, para que você continue preso. Picos curtos de satisfação, de curiosidade, de prazer. E aí, então, você vai, biologicamente falando, corrente dopaminérgica vai aumentando, vai tendo picos dopaminérgicos nos seus neurônios. Esses neurotransmissores vão crescendo em quantidade e você vai assim sendo controlado. Sabe o que acontece? Você vai entrando num estágio que você vai perdendo a capacidade de ter paciência, de ter outras qualidades como solitude. Qual foi a última vez que você não escutou nada? Parou e quis ficar só em silêncio? Ou você sempre tem que colocar alguma coisa para você ouvir ou ver? Já parou para pensar? São pequenos detalhes que às vezes as pessoas não percebem. Tem que estar ouvindo alguma coisa. Se isso está acontecendo com você, e eu tenho certeza que está acontecendo com a grande maioria aqui, você já está dentro do sistema desse mundo. Está sendo controlado. Quantas vezes você para não fazer nada? Para você ficar com você mesmo, pensar, refletir, orar, falar com Deus, tentar ouvir a Deus. Quantas vezes você faz isso? Mas hoje nós estamos numa sociedade que está amoldada a ficar buscando informação, conhecimento, buscar ouvir alguma coisa.
ter prazer através de algo. E aí você não para contemplar pequenos detalhes. Você não para crescer em paciência. Por conta desses estímulos de curto prazo, as pessoas não têm mais paciência para esperar. E aí você vê, tudo isso está acontecendo ao teu redor. Isso vai moldando você sem você perceber. E aí, às vezes, você não tem paciência para esperar. Às vezes a bênção está logo ali na frente. E por conta de não ter paciência para esperar, porque você já está catequizado, escravizado, acostumado a estímulos de curto prazo, a querer aquele prazer imediato, muitas vezes você sai da rota da corrida que Deus tem para você. Já parou para pensar nisso? Por conta dessa forma de agir, de pensar, as pessoas têm menos facilidade para lidar com derrota. As pessoas se perdem quando acontece um problema. A lidar com as suas próprias limitações. E aí, errou. Poxa, eu quero acertar, mas aquele acerto, aquela alegria não aconteceu. Poxa, aí algumas pessoas ficam irritadas, chutou o balde, bota culpa em alguém, ou e outras se sentem inferiorizadas, minimizadas, se fecham num casulo, cada um tem um comportamento. Mas tudo vem da mesma raiz, por conta de uma inclinação a prazeres imediatos. Isso vai, então, sem perceber, tirando a gente da rota da corrida eterna. Nós, muitas vezes, vamos nos deixando vencer por sentimentos negativos que vão entrando sem a gente perceber. E, às vezes, conosco mesmo. Nós mesmos não aceitamos como somos. Por quê? Porque estamos lá, nos alimentando de informações da vida de outras pessoas. E é muitas vezes de forma inconsciente e muitas vezes de forma consciente. Nós queremos viver aquilo que o outro está vivendo. Experimentar aquilo que o outro está experimentando. E quando a gente não vive, muitas vezes perguntamos, por que não acontece comigo? E aí às vezes a coisa não acontece. E às vezes não é tempo para acontecer mesmo. Porque existe um processo. E aí como que a gente lida com essas situações? Sem discernir o tempo e o modo, porque nem para ouvir a Deus. E aí quer o prazer imediato, quer que a coisa aconteça, quer o resultado, e acaba se precipitando. Precipitação, eu vejo que é algo que acontece demais na vida das pessoas. Às vezes, um grauzinho que se muda na rota da navegação, meio grau muda todo o destino. E que você possa estar atento a isso, para que você não saia nem meio grau para a esquerda, nem meio grau para a direita, mas que você se mantenha na rota que Deus tem para você, perseverando na corrida que te foi proposta. Você sabe que isso que está acontecendo hoje na humanidade é a mesma coisa que aconteceu lá no Éden? Coloca Gênesis 3:6 para mim, por favor. E ali você vê como é que a humanidade entrou na derrota. Por que o pecado entrou na humanidade? Porque Satanás foi lá, apontou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para... Deus falou para que o ser humano não tocasse naquilo, podia mexer em tudo, mesmo naquilo. E aí Satanás vem com a seguinte proposta. Não vai morrer, não. Aí o que aconteceu? Quando viu o que parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, então o ser humano se entregou e cedeu. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Parece agradável ao paladar, atraente aos olhos. Tem várias pessoas caindo, sendo escravizadas pela pornografia, por exemplo. Por quê? Picos de prazer, curtos e mentirosos. Para alimentar os olhos de uma coisa que é mentira, mas que gera dentro do organismo, da mente, hormônios que levam ao prazer. Só que depois leva para a derrota. Afasta de Deus, prejudica o relacionamento conjugal. É o mesmo trajeto, é atraente aos olhos. Por que você tem problema de saúde muitas vezes? Porque você não controla aquilo que você come. Simples assim.
Porque você sabe que não deveria comer X, beber Y e tal, e você come. Por quê? Porque é agradável ao paladar. E aí você não tem saúde. Isso influencia no seu trabalho, na sua vida espiritual, influencia em tudo. Se influencia na sua saúde, se influencia em tudo. E a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar bem dele. Por isso que falamos na semana passada que nós devemos investir tempo e dinheiro nessa corrida. Porque aquilo que temos como importante, a gente investe tempo e dinheiro. Aquilo que tem valor para nós, a gente investe tempo e dinheiro. Então você precisa investir tempo, dinheiro e energia naquilo que vai te trazer o resultado final. E aí, conforme nós vamos entendendo aonde nós queremos chegar, nós vamos então ajustando a nossa vida aqui. E aí começa da nossa própria vida pessoal, entra nos relacionamentos, a forma como a gente lida com as pessoas, as decisões que a gente toma, a forma como vamos construir um futuro casamento, o que a gente pretende para um casamento, muda tudo. O que a gente pretende viver como ser humano lá na frente. Por isso que eu te falei, é muito importante você entender aonde você quer chegar daqui a 30 anos. Não sei nem se vai ter mundo ainda, talvez Jesus volte antes, né? Mas, se não voltar, onde é que você vai estar? De que forma? É importante você ter essa visão de longo prazo, para que você não tome decisões erradas aqui. Para que você possa perseverar na jornada certa. Mas essa forma de ver influencia hoje na forma que você se comporta com as pessoas ao teu redor. Na forma pela qual você cresce em tolerância ou intolerância. Cresce em paciência ou impaciência. Cresce em perdão ou amargura. Você se deixa levar por comparações ou você vive a corrida que foi proposta para você e não viver a corrida dos outros? Você viver num caminho de certezas, sabendo para onde você vai, em vez de viver um caminho de incertezas, de dúvidas. Porque com Jesus, conectado com Jesus, nós andamos num caminho de certezas. Sabendo que mesmo que a gente ainda não consiga enxergar o trajeto, mesmo que a gente ainda não saiba como nós vamos chegar ou aonde nós vamos chegar no final desse ano, mas nós sabemos que vamos chegar bem. E se mantivermos a nossa vida conectada com Ele, a gente sabe que vai chegar no lugar certo, no tempo certo, do jeito certo. Essa certeza vem ao nosso coração. E ainda que venham dores no caminho, você sabe o resultado final. Muitas pessoas, quando vêm dores, fogem da corrida. Pessoas, quando lidam com situações complicadas ou pessoas complicadas, acabam perdendo a rota. E muitas vezes essas situações complicadas, as pessoas complicadas, ou mesmo as dificuldades pessoais, são propostas na corrida da tua vida. Por quê? Para te treinar, para ir para níveis mais altos. Para sair mais forte. Nós vamos falar isso no próximo domingo. Para você sair com uma resiliência sobrenatural. Entender isso, aprender isso e experimentar isso. Não ficar só no campo da teoria e ir para a prática. E aí você abre os céus sobre a sua vida. Mas eu abro. É, porque Jesus já abriu. Já fez a parte dele. Falta só você fazer tudo. Entregar toda a sua vida para Ele, confiar nele, como aquele corredor cego, estar atado, conectado com Ele, confiar que Ele vai te levar, mesmo que você não esteja vendo, Ele vai te conduzir no ritmo certo, na direção certa, para que você alcance a linha de chegada. E isso venha ser experimentado em todas as áreas da sua vida, que você seja a pessoa mais feliz do mundo, desse planeta. É isso que Jesus quer. Foi para isso que Ele veio. E mais ainda, muito além dessa vida aqui, mas para você viver ainda melhor por toda a eternidade. Porque essa visão do resultado final e começar a assumir uma visão de longo prazo, você começa então a correr numa outra corrida. Você precisa então aprender, primeira coisa, a compreender como que essa visão de curto prazo, de prazeres imediatos, de alegrias passageiras, como isso tem atrapalhado a sua vida. Como isso pode atrapalhar, fazer você tomar decisões que depois não dá mais para voltar atrás. Pode deixar marcas profundas. Mas você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Sabe para quê? Para que você possa
transicionar a tua visão hoje, decidindo de verdade trazer Jesus para todas as áreas da sua vida. Jesus sair apenas de alguém que você conhece de ouvir falar, ou conhece em algumas áreas, ou tem deixado ele reinar em algumas áreas, mas que você possa, de verdade, entregar todo o seu coração para ele. Confiar nele completamente, na certeza de que ele estará te levando a correr a corrida que realmente vale a pena correr e chegar na linha de chegada de forma plena. Que essa alegria dessa linha de chegada venha tomar o teu coração. Que essa certeza venha tomar o teu espírito. Que essa coragem venha envolver a tua alma. Isso leva você a experimentar as armas espirituais que Deus te dá. Dos grupos de crescimento, a partir da outra semana, nós entraremos sobre autoridade espiritual. Vamos aprender isso na prática. Para, no dia a dia, aqui no mundo real, nós aprendermos a viver usando as armas espirituais. Você não viver como uma marionete do mundo. Coloca Romanos 12:2, por favor. Porque o mundo vai moldando as pessoas com uma mentalidade. Só que homens e mulheres de Deus não são desse mundo, são do reino dos céus. E nós, como homens e mulheres que têm Jesus, que têm Deus, nós começamos então a caminhar na luz, começamos a compreender que jogo que está sendo jogado nessa vida. Mas podemos ter a oportunidade, a possibilidade de viver não amoldado ao padrão desse mundo, mas sendo transformado pela renovação da mente e do entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente precisa então compreender e entender, poxa, o mundo está sendo moldado dessa forma. Prazeres imediatos. Por isso vai ficando doente. As pessoas vão tomando decisões erradas. Por isso que os relacionamentos não prevalecem. Por isso que quando há um problema no casamento já tem separação. Por isso que quando o filho não corresponde, dá problema. Por isso que quando, então, no trabalho, meu chefe não me reconhece, já não quero mais. Ainda mais aqui na região que sobra emprego. Aí pede conta toda hora. Vai fazer isso no Rio de Janeiro para ver se não vai penar uns meses para arranjar um emprego. E as pessoas, você vai vendo o comportamento das pessoas. Se você começar a reparar isso daqui para frente, você vai sentir duas coisas. Primeiro, você vai ficar apavorado. Segundo, você vai ficar feliz porque você está no caminho certo. E você vai vendo na sua família as pessoas reagindo assim, na defensiva. Reações que são ofensivas, agressivas. Pessoas que perdem o melhor da vida, das pequenas coisas, do amor dos relacionamentos, do investir tempo e dinheiro para estar com o filho, para estar com a esposa, para estar com os pais, para investir no projeto certo. Mas você compreendendo isso a partir de hoje é o primeiro passo. O segundo passo é decidir não viver amoldado ao padrão desse mundo. Decidir viver diferente. Para que você possa, então, trazer para você, deixa lá o Hebreus 12:1, para que você possa correr a sua corrida com perseverança, sem parar, avançando, sendo capacitado em força, em sabedoria, em entendimento, em discernimento em cada tempo, compreendendo as realidades espirituais que comandam as coisas naturais. Eu, às vezes, escuto conversa das pessoas e fico analisando como que as pessoas são moldadas, como as pessoas são escravizadas, achando que estão certas e acham que vai dar bom no final e não vai dar. Porque os princípios da palavra de Deus nos orientam, nos mostra claramente onde é que isso vai dar. E está aqui no manual da vida. E nós temos a oportunidade de compreender isso e mudar a nossa realidade. E, mais ainda, ajudar pessoas que querem mudar suas realidades, a ajustarem a sua vida no grande projeto de Deus, que tem como resultado final linha de chegada à eternidade, que é o melhor. Então, que em nome de Jesus você não venha se influenciar
com a oposição das pessoas. Que você não se deixe mais ser dominado pelos sentimentos negativos. Que você não se permita mais ser dominado pelos prazeres imediatos, mas que você cresça em paciência, perseverança, resiliência, que você cresça em visão. Você precisa nessa noite tomar uma decisão de girar a chave, de ampliar a tua visão, crer nisso, você crê nisso. Você crê que realmente Jesus tem uma corrida que é a proposta, que foi projetada no céu para você, para a sua vida, antes de você nascer, fecundar no óvulo da sua mãe, que Ele tem o melhor para você. Eu vivi 20 anos da minha vida fora dessa corrida. Quando eu entendi, me lancei, me joguei, entrei na corrida e estou até hoje nela, procurando me manter correndo com perseverança nessa corrida que leva a vida, que traz plenitude e traz uma alegria, uma resiliência, uma perseverança que não é natural, não é ganha em treinamentos de inteligência emocional, não, vem do Espírito, porque é algo genuíno e espiritual que nos leva a enxergar as coisas que os olhos naturais não veem. E faz a gente experimentar aquilo que nenhum prazer nesse mundo pode proporcionar. Mas isso você vai viver se você tiver fé, se você acreditar e se você se lançar para experimentar. Porque se você ficar com um passo atrás, isso é tudo bem, está tudo certo. Deus respeita, tudo certo. Não tem a ver com Deus, tem a ver com você. De você realmente se lançar com todo o coração, alma, entendimento e forças. Para que você possa, então, através dessa capacitação do Espírito Santo de Deus, você possa aprender a identificar esses sentimentos. Não viver escravizados por eles. Não viver dominado por eles. E deixar a alegria do resultado final conduzir toda a trajetória da sua vida. Se você tomar uma decisão por Jesus, de verdade, e começa a virar, a transicionar a sua visão para a eternidade, você vai olhar para as pessoas ao teu redor de forma diferente. O amor de Jesus vai começar a transbordar no teu coração e você vai crescer em compaixão, você vai crescer em perdão, você vai relevar algumas coisas, você vai ser ferido, maltratado e você vai olhar com outro olhar. Isso nem vai marcar você, porque essas coisas passam a ser tão pequenas, você perdoa e você vive bem, vive em paz. É uma paz que é além de qualquer entendimento, que ninguém pode roubar. Nenhuma situação desse mundo negativa pode tirar essa alegria que está em você, que vem de Jesus. E essa alegria que Ele quer te dar. E eu quero aqui terminar apontando para o resultado final. Coloca Apocalipse, capítulo 3, capítulo 2. Versículo 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse fala do resultado final. Fala do fim das coisas. E Jesus fala então, através de João, assim, no versículo 11 do 2 de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Crendo ou não crendo, todo ser humano um dia vai estar diante de Jesus e vai confessar que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Crendo ou não crendo, a palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro. É quando esse mundo aqui resetar, que vai acontecer. Está breve, hein, gente? E aí, depois, vem os que estão vivos. E vai chegar um tempo que uns vão para a direita e outros vão para a esquerda. Uns vão com Jesus, outros não. Essa é a segunda morte. Mas o vencedor, tá vendo? O vencedor tem a ver com você. Você tomar a decisão de vencer e continuar perseverando na corrida. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. No versículo 26 diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. No capítulo 3, no versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Como eu espero esse dia. Eu espero esse dia em que estaremos de vestes brancas e palma nas mãos. Espero estar lá e olhar para o lado e ver você. Olhar para essa multidão e reconhecer vários.
É isso que me motiva, gente. Sério. É isso que me leva. É isso que é o motor da minha vida. Eu vivo para isso. E eu quero transmitir isso para o teu coração. Para que você não viva preso às coisas desse mundo, mas viva muito além. Porque tem toda uma eternidade para viver. No versículo 12 do capítulo 3, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E no 21 diz assim, ao vencedor darei o direito. Lembra do que Jesus falou ali no Hebreus 12? Pela alegria que fora proposta, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e se assentou à direita de Deus, ou no trono de Deus, na tradução. E aqui você vê, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aqui ele já concluiu a etapa final e já está vivendo o prêmio. E ele está falando, a quem vencer, quem permanecer até o fim, vai se assentar comigo para reinar. E eu quero dizer uma coisa para você, esse reinar começa agora, já. A vida eterna começa agora. Você começa a viver a vida eterna já a partir de agora, correndo a corrida que tinha proposta. E é nessa direção que eu quero orar com você nesse momento. Que em nome de Jesus seja transicionada essa visão. Porque se você tiver a visão do resultado final, se você começar a viver uma vida com uma visão de longo prazo, em tudo que você colocar as suas mãos, todo lugar que você colocar os seus pés, em tudo que você planejar, projetar, fazer, Deus estará reinando, estará te mostrando como alinhar esses grandes projetos com o coração dele, com aquilo que já está projetado no céu. E essa é a melhor corrida que você pode correr. Durante essa vida aqui e depois por toda a eternidade. Amém? Quero orar com você.